Fala pessoal, tudo bom? Novidades aí para vocês que me acompanham aqui no canal DeFi Brasil desde 2019, né? Bem, o nosso canal, nós começamos a ensinar programação para DeFi e falar sobre finanças descentralizadas em uma época onde o Banco Central nem sabia o que era isso, né? Hoje nós estamos aí com o projeto de tokenização da moeda, cada vez mais o Banco Central em seus eventos falando que o alvo deles são as finanças descentralizadas. Então, por que eu estou dizendo isso? Apenas para mostrar, né, o pioneirismo do nosso canal em estar trazendo conteúdo de qualidade. Então, temos no nosso canal já dois cursos inteiramente gratuitos e altamente técnicos e aprofundados sobre programação blockchain. Aprendemos a criar uma réplica da Ethereum, toda em JavaScript, incluindo uma linguagem de programação para smart contracts e também um curso completo de interação com a Uniswap e SushiSwap, um bot de arbitragem. Bem, só que a proposta do nosso canal sempre foi o que? Estar à frente, né? E agora nós precisamos então dar mais um passo nesse processo. Bem, nós teremos primeiro uma alteração no nome do nosso canal, por quê? Porque o DeFi, nós vamos ver que o DeFi, as criptomoedas, eles estão relacionados a um projeto maior, que eu comecei a discutir em 2011. Na verdade, eu comecei a trabalhar nesse estudo bem antes, lá por 2008, mas em 2011 é o marco, uma vez que esse artigo que eu publiquei sobre o tema moeda mundial, ele é publicado na revista da Procuradoria Geral do Banco Central. Ele é um artigo extremamente técnico e aprofundado sobre o fenômeno de você substituir o dólar como moeda de reserva. Bem, esse artigo ele foi publicado na revista da Procuradoria Geral do Banco Central em 2011, já adiantando muitas das transformações que nós estamos apenas começando a ver agora. Naquela época nós não tínhamos, por exemplo, um sistema de pagamento de caráter transnacional como nós temos hoje, no caso do Bitcoin. E tampouco estávamos falando sobre a possibilidade de se ter um comércio eletrônico integrado e interoperável, conectado a um sistema financeiro igualmente interoperável, hoje representado pelas finanças descentralizadas, em uma perspectiva transnacional. Então veja, esse artigo ele já começou a vislumbrar coisas que nós estamos vendo apenas agora. Então agora, dados todos esses elementos que nós já estamos observando, essa transformação, é claro que isso já foi predito muito tempo antes por sociólogos, que começaram a acompanhar uma fase de transição do sistema capitalista, onde os estados ele já não têm a mesma força no sentido de estado considerado como estado-nação. Ou seja, o estado ele passa cada vez mais a ser corrompido por agentes econômicos e cada vez mais os políticos, né, os representantes do povo passam a ser representantes de interesses setoriais de pequenos grupos. Então esse é um fenômeno já estudado há muitos anos no âmbito da sociologia. Mas agora nós passamos para um novo processo que é esses grupos, que até então razoavelmente dispersos, começam a tomar mais força e começam então a se contrapor ao Estado. Então cada vez mais nós vemos um enfraquecimento do Estado considerado como nação. O que isso significa? Não quero dizer que o Estado não tem mais relevância. O Estado ele tem relevância, mas relevância não para a população de um país específico. Ele passa a ter relevância na medida em que ele pode ser utilizado por grupos em prol dos seus interesses. Nós vemos isso muito claro, por exemplo, quando nós estamos aqui estudando a questão do Banco Central e vemos claramente o poder que, por exemplo, a Febraban tem de trazer, né, as suas exigências perante o Banco Central, que não é o mesmo poder que os demais cidadãos têm. Bem, o que isso quer dizer? Isso quer dizer então que nós estamos migrando
de um sistema fortemente centralizado por estados nacionais para um sistema de natureza transnacional, global, onde o poder nesse momento aparece um pouco disperso, mas nós já sabemos sempre quem está por trás do poder. Aqueles que têm grandes recursos econômicos, poder econômico. Então, esse fenômeno ele está cada vez mais se mostrando claro no âmbito das finanças descentralizadas, no âmbito do Bitcoin. Então é importante que agora a gente comece então a entender um pouco mais esse processo. Inicialmente, observando algo que já foi diagnosticado pelo economista Hayek, que é o início de uma concorrência entre moedas. Bem, nós estamos vendo já, se você tem acompanhado aqui o nosso canal, que hoje nós começamos a ter uma concorrência da moeda do Estado com moedas privadas, por exemplo, no caso das stablecoins, no caso do Bitcoin, no caso das criptomoedas de forma geral. E quando nós falamos em concorrência, a concorrência ela conduz a um vencedor. E eu acredito muito que um vencedor nessa concorrência de moedas lá na frente será uma moeda mundial no sentido de não ser emitida por nenhum estado. Hoje, a minha aposta toda é no Bitcoin para cumprir esse papel. À época, embora eu já representasse no Brasil a Single Global Currency Association, uma associação destinada a difundir a ideia de moeda mundial, eu ainda não tinha o conhecimento sobre o Bitcoin. Eu conheci o Bitcoin lá por volta de 2012, 2013. Mas hoje nós já conseguimos ver claramente que o Bitcoin tem todas as características para ser essa moeda de reserva global. Mas eu não quero ficar no nosso canal apenas na base da especulação. Eu quero que vocês entendam por que eu cheguei nesses raciocínios, da onde eu cheguei. Isso está fundamentado em uma pesquisa de mais de 10 anos, praticamente a pesquisa da minha vida toda, pesquisa na área da sociologia, na área da economia, na área da filosofia e posteriormente também na área tecnológica, porque eu fui estudar programação para aprender essa nova realidade que eu já conseguia vislumbrar que estaria dominando o discurso. Bem, se você já está comigo aqui desde 2009, você não deve perder tempo com pessoas que não têm essa visão de futuro, porque não têm conhecimento, que não têm estudo sobre pilares, né, importantes que não necessariamente estão relacionados a um unicário, ou seja, falta muitas vezes essa visão interdisciplinar, que, por exemplo, eu estarei apresentando no meu novo livro. Será lançado já agora, início de 2025, onde falaremos especificamente, onde será apresentada toda essa pesquisa, né, para vocês, e ali vocês vão ter uma ideia melhor. Só que eu quero fazer mais aqui no nosso canal. Eu quero trazer esse conhecimento agora para os nossos vídeos. Tá? Então eu quero que você me acompanhe nessa mesma trajetória, né? Eu quero refazer a trajetória com vocês, para que vocês vejam que o que nós temos trazido aqui no nosso canal não é uma coisa que surgiu do nada. É algo que foi fruto de estudo em todas essas áreas. Muitos cursos sendo realizados durante todos esses anos até eu realmente começar a escrever e começar a levar essas ideias inicialmente para a academia. Hoje eu tenho artigos que são citados em tese de doutorado, monografia de conclusão de curso, por autores de outros livros, mas também comecei a fazer esse trabalho no âmbito do mercado, juntamente com empresários. Então, tenho participado de livros com outros empresários, onde eu pude então trazer essa ideia para o mercado. Então, ou seja, tudo é um processo gradativo. E eu quero estar trazendo esse conteúdo agora para vocês aqui no canal, que não vai ser mais DeFi Brasil, então vai haver uma modificação, mas por enquanto é surpresa. Então, apenas para avisar vocês que agora o canal DeFi Brasil nós falaremos sobre DeFi, moeda mundial e direito cosmopolita. Nós vamos ver como todos esses três pilares estão integrados. E aí você vai começar a ver esses fenômenos que estão acontecendo no âmbito das finanças globais, segundo uma outra perspectiva, uma perspectiva lógica.
sociológica, filosófica. Isso vai te ajudar, então, a tomar decisões em várias áreas da sua vida, ok? Então, espero que esse vídeo foi apenas um spoiler, então, do que vai acontecer no nosso canal a partir de 2025. Continuaremos falando sobre questões aí que estão acontecendo, por exemplo, questões mais jurídicas específicas, agora, por exemplo, tentativa de inclusão no mercado de câmbio das stablecoins, falaremos dessas questões mais pontuais, falaremos ainda também, traremos conteúdos educativos na área de programação, falaremos aí sobre finanças descentralizadas, questões avançadas que já falamos aí como MEVBots, por exemplo, mas agora traremos mais esse contexto aí jurídico, econômico e filosófico. E o nosso estudo vai estar baseado neste livro que será lançado, e parte desse livro já foi publicado. Então, como eu já mencionei, na revista Procuradoria do Banco Central e também na revista de Direito FGV, já foi citado por outros autores, o que confirma e prova a qualidade da pesquisa que tem sido feita, tem sido desenvolvida, né? A coisa que eu mais gosto de fazer é a pesquisa, é pesquisar, é a busca pelo conhecimento. É isso que eu tenho feito e todos os meus trabalhos estão relacionados a essa busca que começou lá atrás e agora eu vou estar trazendo isso tudo para você no nosso canal. Então, não percam, se você não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, porque aqui você vai ter conteúdo diferenciado. Se você quer conteúdo fácil, tem milhares de canais. Agora, se você quer fazer parte de um grupo seleto, né, de pessoas preocupadas em estudar mesmo o que está acontecendo, então não deixe de se inscrever aqui no canal, por enquanto ainda, DeFi Brasil. Nos vemos na próxima.